Devemos escovar os dentes quantas vezes por dia? Nós consideramos aí, basicamente, no mínimo 3 vezes ao dia deveria ser uma escovação eficiente. Mas para que a gente consiga realmente ter uma boa saúde bucal, nós precisamos pensar que não devemos deixar os alimentos parados em nossa boca em momento algum. Então, após cada alimentação, após ingerirmos qualquer tipo de alimento, é importante que haja uma higienização. Então, às vezes, pessoas que vão ter uma dieta regulamentar aí de 4 ou 5 vezes alimentando ao dia, deveriam estar escovando os dentes 4 ou 5 vezes após essa alimentação. Então, não tem uma regra tão básica, mas no mínimo de manhã, após o almoço e à noite a gente estaria fazendo pelo menos o básico. Nós temos que ter um cuidado especial como eu falei, de não deixar presente na nossa boca o alimento, fornecendo assim substrato para as bactérias que estão presentes no biofilme, que nós chamamos placa bacteriana, para que elas se nutram desses alimentos e produzam toxinas, produzam ácidos que causam as cáries, elas se multiplicam a partir desses alimentos que nós vamos estar deixando parados ali na boca. Então, o objetivo da escovação, primeiro, é a remoção dos resíduos de alimento, mas mais do que isso, é a remoção do excesso bacteriano, que é esse biofilme, essa placa bacteriana, que a gente vai estar removendo no ato da higienização bucal. Que não é somente a escovação, nós estamos falando de escovação, mas essa higiene envolve várias terapias. É o uso do fio dental, o uso da escova dental, o uso de raspador de língua, que é importantíssimo também. Muitas pessoas desconhecem essa necessidade de se limpar a língua, que acumula muitas bactérias. Como escolher o tipo certo de escova? Vai depender da anatomia da boca de cada paciente, do formato dental, da estrutura dos dentes, mas a gente considera primeiro que uma boa escova de dente, ela deve ter cerdas macias e não duras, ela deve ter cerdas de pontas arredondadas que ferem menos as gengivas. As cabeças médias ou curtas, elas vão ter um acesso melhor a cantos específicos, mas eu tenho uma forma de pensar que eu acho que o paciente deveria ter mais de uma escova de dentes para o mesmo momento. Escovar com uma média e com uma pequena, porque cantos que ele não vai alcançar com a escovinha média, ele vai alcançar com a escova menor. Como deve ser feita a escovação? É importante a gente entender que tem que acessar todas as superfícies dos dentes. E muitas pessoas, elas vão escovar como? Um lado primeiro, outro depois, e não tem uma regra, uma orientação, uma sequência correta. A sequência ideal que eu considero seria a seguinte: o paciente, após a alimentação, ele tem que remover o volume maior de alimento que está na boca com um bochecho vigoroso. Inicia essa escovação com um bochecho vigoroso. A partir daí, o paciente vai fazer o uso do fio dental, nós estamos falando da higienização como um todo. Fazemos o uso correto, que não é somente entrar e tirar o fio dental. É importante friccionar, entrar lá debaixo da gengiva, friccionando esse fio dental, o dente da frente, o dente de trás, remover o fio, fazer isso em todos os dentes com uma sequência, como eu falei. E a partir daí, feito o bochecho, feito o uso do fio dental, aí vai entrar com a escovação, com aquela sequência, para que todos os dentes sejam limpos da mesma forma. Contar mais ou menos 10 passadas da escova em cada dente. Isso aí você vai estar conseguindo fazer uma higienização eficiente, uma escovação apropriada. E lembrar de não esquecer nenhuma face desses dentes. A partir daí nós vamos fazer também a limpeza da língua. A língua, ela vai acumulando bactérias nas papilas e aquela língua esbranquiçada, amarelada, aquilo não faz parte do nosso organismo, aquilo é bactéria. Nós chamamos aquela placa bacteriana lingual de saburra. Então nós temos que estar limpando essa saburra, que ela também, além de ser responsável por doenças bucais, ela vai ser responsável pela halitose, que é o mau hálito, que a gente tanto quer combater aí, que muitas pessoas têm o constrangimento de terem esse problema, essa doença. Então é importante esse cuidado também. Quando a aplicação de flúor é indicada? A aplicação de flúor, ela vai ter que ser preconizada pelo profissional.
O flúor ele é um agente remineralizador, ele ajuda a proteger os dentes e ajuda a remineralizar. E essa remineralização ela é por quê? Porque a cárie ela se inicia como um processo de desmineralização do esmalte dental. Então os nossos dentes eles vão ficando porosos, eles vão criando um aspecto de giz de escrever no quadro negro, um aspecto assim de pedra-pomes, aquela porosidade. E quando os dentes estão nessa situação, eles podem ser remineralizados. O flúor tem essa ação de ajudar a remineralizar os dentes antes que aquela lesão de desmineralização se torne propriamente dito uma cárie, que é uma cavidade. Aí somente o processo restaurador para tratar. Mas a aplicação de flúor, então, ela vai ser individualizada. Ela precisa ser diagnosticada a presença dessa desmineralização para a gente estar aplicando o flúor. Agora, preventivamente, já se o paciente não tem a presença de manchas brancas, a presença da desmineralização, nós podemos recomendar um trabalho preventivo a cada 6 meses. Isso um paciente com a saúde dental em dia, perfeita, com uma boa higienização. Além da escovação, quais outros hábitos devem ser adotados para se ter uma boa saúde bucal? Primeiro, nós devemos saber que a saliva ela é importantíssima para o equilíbrio do pH da boca. Então, o pH ácido vai trazer doenças como a cárie, a gengivite, a proliferação bacteriana, e a ingestão frequente de água vai ajudar na fabricação da saliva, que ajuda a estar lavando a boca constantemente e removendo substâncias nocivas e vai estar também equilibrando o pH constantemente. Então, uma boa hidratação, o uso constante de água vai estar ajudando o paciente a melhorar a condição bucal. Quais são as principais consequências de se não cuidar bem da saúde da boca? É muito importante que as pessoas entendam que a saúde bucal ela não está responsável somente pela condição de um sorriso bonito, um hálito fresco, mas a boca é a porta de entrada de diversas doenças. E doenças graves a gente pode considerar. Muita gente não sabe que até um infarto pode ser causado por bactérias presentes na boca. Então é importantíssimo cuidado com a saúde bucal para ter um cuidado com toda a saúde do corpo. Temos muitas doenças correlacionadas com problemas bucais. Por exemplo, a diabetes, ela é uma doença que nós consideramos ela bidirecional. Ela tem tanto um efeito em prejudicar a saúde dental, pois um paciente diabético ele tem uma cicatrização deficiente, maior possibilidade de sangramento, e isso propicia um prejuízo maior para os tecidos de suporte do dente, favorecendo a presença da periodontite. De que forma a alimentação pode contribuir para a saúde bucal? Em primeiro lugar, nós temos que entender o que acontece. A presença de açúcares na boca vai propiciar o substrato para as bactérias se multiplicarem, para essas bactérias produzirem ácido e causarem as doenças bucais e que podem evoluir para doenças sistêmicas. Então, o consumo constante de açúcar vai prejudicar de forma considerável. Nós temos que ter essa consciência de que, se houver a ingestão do açúcar, ele deve ser removido imediatamente da cavidade bucal, com bochechos, com escovação, com fio dental. Outros alimentos que nós podemos estar utilizando como alimentos detergentes, considerados alimentos adstringentes que ajudam na limpeza bucal, são, por exemplo, a maçã, pera, cenoura, são alimentos que mecanicamente ajudam a remover a placa bacteriana. O uso de aparelhos ortodônticos exige cuidados específicos em relação à limpeza dos dentes? Eles vão ter uma dificuldade muito maior de ter acesso a todas as superfícies dentais para uma escovação correta. Então, a gente vai ter que fazer uso de escovas específicas que vão ter um acesso melhor a todas as superfícies dos dentes, escovas interdentais, passa-fio. Esse é um paciente que vai ter que ter um critério muito maior do que o paciente não usuário do aparelho dental. Então, um paciente com o uso de aparelho,
ele vai gastar em torno de uns 10 minutos para ter uma escovação, uma higienização completa, bem eficiente. Ao contrário de um paciente não usuário do aparelho ortodôntico, que em torno de 5 minutos ele consegue executar uma boa escovação. Quando se deve fazer a limpeza dentária realizada por um profissional? Isso deve ser individualizado para cada paciente. O profissional ele vai avaliar e classificar aquele paciente de acordo com o risco a adquirir doenças, cárie, periodontite, a gengivite. Ele vai precisar de ter um acompanhamento durante algum período para diagnosticar esse risco desse paciente a adquirir problemas bucais. E de acordo com a classificação de risco, vão ser programadas manutenções periódicas. O que gera mau hálito e como combatê-lo? O mau hálito ele é causado por vários fatores, mas principalmente pela presença da placa bacteriana, que é aquele biofilme dental, as bactérias presentes na cavidade bucal, que vão se multiplicando. Em questão de 24 horas, elas se multiplicam 250 vezes na cavidade bucal. Então, é importantíssimo estar mantendo o controle dessas bactérias, porque são elas que vão estar produzindo mau cheiro, que vai ser traduzido em mau hálito.